Pessoal, vamos iniciar, tá? Infelizmente, eu pensei que eu tinha aberto aqui o Google por uma das contas que eu tenho de institucional lá da UFPI, mas eu acho que não, né? Portanto, estou gravando externamente, pessoal. Será mais ou menos como a primeira aula, tá bom? Estou fazendo uma gravação externa. Gente, hoje a programação é o seguinte. Primeiro a gente vai analisar duas coisas dos manuais. Vamos ver algumas redações, analisar mesmo as redações, né? Ver o que é que eles, como que eles se repetem alguma coisa, ver como é que eles repetem a estrutura. Vou voltar a falar da parte da estrutura, já, né? E a gente vê um pouco de novo sobre a questão do projeto, né? Preciso lembrar sempre a questão de projeto de estrutura.
E aí depois, gente, para quem conseguiu fazer alguma produção textual, eu vou no segundo momento, vou dividir em dois momentos. Na primeira hora eu farei essa parte teórica e na segunda hora a gente irá para a parte prática, tá? Eu coloquei lá no Classroom, não sei se vocês conseguiram, a forma de enviar, de qualquer forma que vocês enviarem para mim tá bom, né? Mas aquilo que eu disse, a principal item no primeiro momento é escrever manualmente, que é para você ir praticando, obviamente, e também vendo a questão da quantidade de linhas, né, para você não se perder, gente, tá bom? Independentemente de qualquer concurso que você vá fazer, a nossa primeira fala, eu acho que é sim a mais importante, gente, né? Os nossos primeiros momentos, naquilo que eu disse. Sem um bom projeto de texto, não existe um bom texto, né? Tudo começa com um plano, tudo começa com um projeto, tudo começa com uma temática, com a delimitação do tema, né? É qualquer escrita, gente, não importa se você vai escrever um livro, ou um texto de 10 linhas, ou um texto de 30 de 30 laudas, ou de 200 laudas, não importa. Se você não tiver um plano, ele não vai sair, tá, pessoal? Eu trabalho, né, com uma disciplina de projeto de pesquisa na faculdade, e aí muitos alunos se perdem no TCC exatamente porque eles se perderam no projeto de pesquisa. O projeto é exatamente uma coisa que vai dar norte, que vai nortear para que se tenha uma boa escrita. Portanto, o principal elemento de uma boa escrita, mais uma vez, é o planejamento, gente. É todo um projeto, é uma topicalização e depois colocar isso num template, né? Como é que você vai fazer e colocar isso lá no esqueleto. Por incrível que pareça, com exceção de alguns livros, às vezes até mesmo os livros literários, mas os textos técnicos mais especificamente, gente, todos eles têm um template, né? Todos eles têm um esqueleto. Eu ministro disciplina de português instrumental, jurídico, pessoal do direito, e os termos técnicos, gente, os textos, né, técnicos da área jurídica, em tese, é a coisa mais fácil do mundo, porque existe um esqueleto muito pronto lá, em que você realmente só precisa mudar a temática, mudar a numeração. Imagina você vai fazer, por exemplo, uma ata. Uma ata é sempre do mesmo jeito, então um memorando é sempre do mesmo jeito, circular, aviso é sempre semelhante. Então, os gêneros textuais têm sim uma estética semelhante, tem sim uma coisa muito parecida, não importa o tamanho. Se vocês pegarem, por exemplo, um artigo científico, vai ser sempre a mesma coisa, a mesma estrutura, resumo, introdução, tal e tal, referencial teórico e tal, e considerações finais. Ou seja, os textos em si, há uma estrutura, né, mais ou menos fixa, tá, gente? Agora, o fato de haver uma estrutura não quer dizer que não precise de um planejamento. Exatamente o contrário. Você precisa planejar o que se colocar em cada parte da estrutura do texto, né? do esqueleto, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa que se pensar mesmo, gente, é no planejamento. E vocês viram na aula passada, quem estava e quem assistiu depois, que não é fácil, né? É a coisa mais difícil do mundo, gente, é planejar um texto. Demanda muita coisa, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que, em tese, fujam desses conceitos, não é nem conceitos, dessas falas de texto muito fácil, de que é fácil produzir texto, de que é fácil planejar, de que é só colocar em cima. Não, gente, não é fácil, não. Nunca foi, nunca será fácil. Se fosse fácil, todo mundo saberia. Se fosse fácil, não haveria aí inúmeros cursos, cursinhos, né, aulas, anos, pessoas fazendo anos para produzir texto, tá? Então, nenhum tipo de produção textual, gente, é fácil. Nenhum tipo de produção textual é fácil, né? Todas elas demandam, sim, dificuldade que você vai aos poucos, né, vencendo essas dificuldades,
Não foi fácil e não vai ser fácil para ninguém, tá? E a outra coisa também que a gente precisa lembrar... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Certo. A outra coisa que eu sempre lembro, gente, né, com a maioria, é que o texto em si, a gente precisa dar mais importância, e aí vai o grande lance da coisa, né? A gente precisa dar mais importância ao processo do que ao produto, né? E aí uma fala minha sobre sobre a educação no sentido de educação de produção textual. Eu até escrevi um artigo sobre isso, estou até quase concluindo. Inclusive, foi essa fala, na verdade, da minha professora de mestrado. Ela dizia que a importância do texto é no processo, não no produto. Então, enquanto nós, produtores textuais, né, eu estou falando de mim e falando de vocês, e qualquer pessoa que vai produzir um texto, enquanto a gente, como produtor textual, estiver focado no produto, ou seja, no resultado final, lá naquele negocinho pronto e acabado, nós não vamos fazer bons textos, né, gente? Então, nós precisamos dar muito mais importância ao processo do que ao produto. Por quê? Porque não existe um bom produto sem um bom processo. Então, quanto mais importância, quanto mais você estuda sobre o processo, sobre como fazer, mais o produto vai estar pronto, gente. Né? Como se você... Então, a gente às vezes quer exatamente o contrário. A gente quer uma correção do professor, a gente quer que ele dê a nota, e a nota não é nem tão importante no primeiro momento. A nota não é importante, o importante é o que ele aponta para você. Tá? Mas a gente não está muito preocupado em vencer-se a si mesmo, no sentido de vencer no processo, tá, gente? Então, é uma das coisas que a gente precisa lembrar. E quando eu digo isso, o que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que nós vamos estar sempre em processo de aprendizagem, ou seja, o meu texto nunca vai ficar um texto excelente como você queria imaginar, tá, gente? Eu escrevi um livro, vocês sabem disso, né? Mas o meu livro, gente, eu encontro diversos problemas nele, aqui, ó, né? Eu escrevi isso aqui, refiz, corrigi, a editora corrigiu, e eu ainda encontro diversos problemas que poderiam ter sido melhorados, tá? Assim, então, você sempre vai encontrar problemas no seu texto. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o seu texto nunca vai estar um texto 100%, né? E aí, quando eu digo isso, gente, quero dizer para vocês que a importância de se estudar a produção textual não é somente para passar no vestibular, no Enem. A importância é para se manter lá no negócio. Tudo bem? Então, independentemente do que a gente faça depois desse curso, o que eu quero dizer para vocês é que não parem de estudar, gente, sobre produção textual. Tá? E aí, para quem... eu quero dizer para vocês alguns livros que me norteiam, gente, né? Nisso aqui, tá? Esse livro aqui, da prática de produção textual em sala de aula. Esse livro aqui de produção textual e gêneros textuais, do Marcus, um grande linguista, que o Josiel conhece muito bem. Esse livro aqui, Ler e Escrever, da Enguedoricó, né? Lutar com Palavras, da Irandê Antunes. O Texto é a Construção dos Sentidos, da Enguedoricó. Como Corrigir Redações na Escola, um livro bem legal. E Produção Textual na Educação Básica. E tem outros aqui que eu uso também, de produção textual. Vários outros que eles dão algumas coisas bem feitas, tá? Para além disso, o que é que eu recomendo que quando isso tudo terminar, né? Quando o nosso curso terminar, o que eu recomendo? Que você aprenda a corrigir o próprio texto. Ou seja, se você não é capaz de olhar para o próprio texto com um olhar mais crítico e se corrigir, isso quer dizer que o seu texto nunca vai ser melhorado. Tá bom, gente? Então, a ideia principal é essa. Nunca se esqueçam disso. Produção textual é o processo. O produto é somente o resultado desse processo. Se você focar no produto, vai dar tudo errado. E eu espero que dê tudo errado, porque você não seguiu o meu conselho. Tá bom? Sim, gente, vamos lá. Quando se trabalha... quando você vai produzir texto para algum tipo de prova... A primeira coisa que você tem que fazer é analisar o que eles vão chamar de edital, tá, gente? De edital. Então,
às vezes, o ensino superior não faz muito isso, né? Ou seja, não diz basicamente como é que é a correção, né? Quem vai fazer uma prova, às vezes, para faculdade, né? Para alguma coisa, né? Universidade, eles ficam por longe explicando como é que é o processo de correção. Mas, sobretudo na educação básica, todos os editais dizem como é que a redação vai ser corrigida, tá, pessoal? Né? Qual que é o processo de correção, o que é que eles vão analisar mais, o que é que vão analisar menos, tá? E aí, você precisa sempre ler esse edital. Uma coisa que a gente vai analisando também é que, felizmente ou infelizmente, não sei, o edital do Enem, ele tem tomado de conta, gente, dos outros editais. Ou seja, as outras provas, né, seja de vestibular, seja para entrar em outras escolas, né, como escolas militares e tal, seja para concurso público, né, como a PM, como alguns aqui vão fazer, esses outros editais, eles estão meio que submissos à forma de correção do Enem, gente. Então, assim, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Enem, meio que, se você faz qualquer tipo de redação, se for do tipo dissertativo argumentativo, se você faz mais ou menos nos moldes do Enem, você vai conseguir, sim, uma boa aprovação. Eles vão mudar, às vezes, a nomenclatura, né, mas as competências, as habilidades são sempre as mesmas. Norma padrão, temática, coerência e coesão textual e uma conclusão. É basicamente isso, gente. Até aí tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo nessa pequena introdução? Alguma pergunta? Não, né? Beleza. Estão me ouvindo? Sim. Certo. Então, deixa eu só ver aqui uma coisa. Ó, gente. Então, o que que acontece? Então, eu vou já falar uma coisa aqui, que é mais ou menos como que seria o seu comportamento durante a produção de um texto, né? Na prova, tá? Claro que há provas, às vezes eu já fiz provas, né, de produção textual, que era só a produção textual, não havia prova objetiva, era só o texto, né? Então, aí tem pessoas aqui, eu e mais duas pessoas, que a gente tem chance de fazer essas provas, né? Mas vejamos. A primeira coisa que você vai fazer mesmo lá é ler a temática e reler várias vezes até você entender o que é que se pede da sua temática. E a segunda coisa que você vai fazer no projeto, gente, é a topicalização, ou seja, elencar os elementos como se fosse dar uma aula. Então, os tópicos é que vão nortear você, tá? Então, você vai fazer mais ou menos como se fosse o sumário do texto, ou o sumário de um livro. Então, os tópicos vão nortear para que você não extrapole, né, na sua escrita e também não seja de modo reduzido, né? Porque existem dois erros básicos de interpretação textual. É um erro de extrapolação, em que você interpreta coisas que o texto não quis dizer, você inventa coisas da sua cabeça, porque você está cheio de conceitos antecipados. E um erro de redução, você não se atenta para o todo do texto, você fica muito preso às partes do texto. São duas coisas comuns e que não devem acontecer, tá bom? Mas o primeiro elemento que a gente tem que fazer é topicalizar, gente, tá? E ir para o processo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, mais ou menos, vou mostrar aqui a grade de correção do Enem. Na verdade, eu vou mostrar aquilo que vocês encontram, gente, aí na internet, que é o manual. Então, vocês não fiquem sem ler o manual de redação, tá? Estão vendo a tela do meu computador? Sim. Gente, está aqui um site de vocês, site aqui, tá? Vocês podem entrar aqui, é o site do próprio INEP. E aí vocês aqui tem várias coisas, né? Olha, podem baixar aqui a cartilha do participante 2020. Quando fala 2020, o tema da redação é do ano anterior. Portanto, aqui eles só liberaram até agora do ano de 2019 o tema, tá, gente? Ou seja, nós temos aí falta eles liberarem aí 2021, que é o tema de redação do ano passado, tá bom? Gente, isso aqui é tudo que vocês podem acessar, podem e devem acessar, tá? Sobretudo o pessoal que vai fazer aí a prova do Enem também, tá? Então aqui, o manual de correção de cada competência, vocês podem baixar. Isso aqui é o que os professores corretores estudam. Então vocês têm a oportunidade, isso foi a partir de 2019,
vocês vão ter a oportunidade de ver como é que os professores veem também, como é que eles devem analisar a correção, a redação, tá? E aí, aqui tem a carta de 2019, tem a de 2018, 2017, a gente aí entender a sua nota no Enem. Então, tudo isso aqui são elementos fundamentais para você ler, que são os documentos oficiais, tá? Então, esqueça, às vezes, o que os professores ficam dando opiniõezinhas, às vezes com base em somente opinião, né? Então, a gente precisa saber o que é que está escrito e o que é que não está escrito. E é isso que importa muito para a gente, pessoal, tá bom? Então, tá aqui o manual de 2020, tá? 2020, tudo aquilo que eu já disse para vocês, aqui está, ó, gente, ó. Como é que se... E aí, essa estrutura textual, olha aqui, ó, sumário. Essa estrutura textual que eu estou falando para vocês, isso aqui, gente, ó, isso aqui, ó, tema, tese, argumentos e conclusão, isso é qualquer tipo de texto, independentemente do tamanho, tá? Isso aqui é desde a Grécia Antiga, já se fazia um texto dessa forma, tá? Aqui diz como é que a redação vai ser avaliada, vocês sabem disso, né? Discrepância, essas coisas, né? Como é que vocês tiram nota 0, para não fazer. Eu sempre gosto de focar, gente, naquilo que se deve fazer e não naquilo que não se deve fazer, né? Por isso que eu não vou assim, gastar tempo nessa questão aqui. Eu vou voltar à modalidade 1, aqui a modalidade 2, gente, né? O texto 2, aliás. Então, assim, olha, eu vou ler direitinho para vocês essa questão 2, porque aí é importantíssimo, tá, gente? Ó. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Você não vai nem escrever uma poesia, você não é nem fora do comum, né? O segundo aspecto a ser avaliado no seu texto é a compreensão da proposta de redação, composta por um tema específico a ser desenvolvido na forma de texto dissertativo argumentativo, né? Às vezes as provas também de ensino superior, às vezes do IF, da universidade, eles dão 10 temas e na hora é sorteado um tema. É mais ou menos isso, né? A proposta exige que o participante escreva um texto dissertativo argumentativo, que é um texto em que se demonstra, por meio da argumentação, da assertividade, de uma ideia ou de uma tese. É mais do que uma simples exposição de ideias, por isso você deve evitar elaborar um texto de caráter apenas expositivo, devendo assumir claramente um ponto de vista que já deve ser colocado na introdução, tá, gente? Agora, cuidado, a gente vai fazer ensino superior, isso nem sempre é necessário, tá? Tem que ter um certo cuidado lá no que é que eles pedem no edital. Assim, é preciso que a tese que você irá defender esteja relacionada ao tema definido na proposta. Assim você atenderá às exigências expressas pela competência 2, a matriz de avaliação do Enem. Trata-se, portanto, de uma competência que avalia as habilidades integradas de leitura e escrita. O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a tese se organiza e é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Por isso, é preciso atender ao recorte temático definido para evitar tangenciá-lo, ou, ainda pior, desenvolver um tema distinto do determinado na proposta. Gente. Outro aspecto avaliado na competência 2 é a presença do repertório sociocultural, que se configura como uma informação, isso aqui é aquilo que a gente comentou, né? Uma informação, um fato, uma citação ou uma experiência vivida que, de alguma forma, contribui como argumento para a discussão proposta. A partir dessas considerações, seguem algumas recomendações para atender plenamente às expectativas em relação à competência 2. Leia com atenção a proposta de redação e os textos motivadores para compreender bem o que está sendo solicitado. Gente, isso aqui é a principal parte, né, que é o primeiro momento, né? Leia com muita atenção mesmo. Nós já vimos vários casos que as pessoas fugiram ao tema porque acharam que o tema estava muito fácil, tá, gente? E era muito simples. Reflita sobre o tema proposto para definir qual será o foco de sua discussão, isto é, para decidir como abordá-lo e qual será o ponto de vista adotado e como defendê-lo. Não copie trechos dos textos motivadores. A recorrência de cópia é avaliada negativamente e fará com que sua redação tenha pontuação mais baixa e até mesmo anulada como cópia. Evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores. Você pode se apropriar
dessas ideias para construir sua argumentação, mas não deve se esquecer de utilizar informações de outras áreas do conhecimento, que é o repertório sociocultural. Utilize informações das várias áreas do conhecimento, demonstrando que você está atualizado em relação ao que acontece no mundo. Essas informações devem ser pertinentes ao tema usadas de modo produtivo no texto, evidenciando que elas servem a um propósito muito bem definido, ajudá-lo a validar seu ponto de vista. Isso significa que essas informações devem estar articuladas à discussão desenvolvida em sua redação. Informações e citações soltas no texto, gente, ó, isso aqui, muita atenção para isso aqui, gente, ó. Informações e citações soltas no texto, por mais variadas e interessantes que sejam, perdem sua relevância quando não associadas produtivamente à defesa do ponto de vista desenvolvido em seu texto. Então, professor, eu coloquei 2 citações, gente, mas se a citação não tem a ver, não tem ligação com o tema, então, com a proposta, né, com a sua tese, às vezes a pessoa faz uma citação que é exatamente o contrário da tese defendida dele, gente. Então, muito cuidado com isso, né? Mantenha-se dentro dos limites do tema proposto, tomando cuidado para não se afastar de seu foco. Esse é um dos principais problemas identificados nas redações, né? Nesse caso, 2 situações podem ocorrer: a fuga total ou o tangenciamento ao tema, gente. Pessoal, o que acontece comumente nessa parte aqui, eu vou dizer para vocês. Quando o aluno não tem a topicalização, quando ele não faz aquele projeto que nós fizemos na aula passada, os tópicos, ele corre o risco de exagerar em um argumento, por exemplo, e aí ele vai tangenciar o tema. Então, por exemplo, se aquele tema de redação do Enem... aqui, por exemplo, ó, esse tema aqui, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se a pessoa fala aqui sobre o cinema, sobre a história do cinema, né, sobre quando surgiu o cinema, só essas questões aqui, gente, ela está no tema, mas ela tangenciou, porque ela esqueceu da ligação aqui com o termo democratização, tá? E se ela fala da democratização da cultura também, já que aquela fugiu ao tema, porque o tema aqui é democratização do acesso ao cinema no Brasil também. Outra coisa aqui, se o tema traz no Brasil, você tem que falar no Brasil, gente. Então, é outra coisa. Nem sempre o tema traz no Brasil. Você pode trazer para o Brasil? Pode, mas não é obrigatório, tá? Então, se o tema não fala que é no Brasil, como por exemplo aqui, olha, no próprio... Em 2019 ainda, houve 3 temas, pessoal, da redação do Enem. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Primeira aplicação, o estigma, aqui foi do ano passado, né, aliás. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Cachorros latindo aqui. Na segunda aplicação, né, uma reaplicação. A falta de empatia nas relações sociais no Brasil foi outro tema do Enem do ano passado, viu, gente? A falta de empatia. E o Enem digital foi desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Tá? Então, aqui são os 3 temas do Enem no Brasil. Mais uma vez, eu bato na tecla de não tentar adivinhar o tema, mas sim de você estudar sobre todos os assuntos possíveis e aí ser capaz de falar sobre algum deles, tá, gente? Aqui, ó. Tá bom? Então, a ideia mesmo é você interpretar o tema com muito cuidado, tá? Tá aqui o tema, vocês já leram com certeza isso aqui e tal. E aí eu vou... Aqui falo que é tangenciamento, pessoal, mas eu vou ler a redação para a gente analisar o próprio texto aqui, tá? Própria redação, que veio para o manual. Essa redação aqui que eu estou falando aqui é sobre a questão do cinema, viu, pessoal? Ó. Aqui, gente, ó. Aí eu queria falar ainda dessas competências bem aqui, porque é importante, ó. A 3, né? Que é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, tá, pessoal? Então, a inteligibilidade de sua redação depende da seleção de argumentos, da relação de sentido entre as partes do texto, que é a coerência textual e a coesão, da progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi
planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas de forma organizada em uma ordem lógica, e desenvolvimento dos argumentos com a explicação da relevância das ideias apresentadas para a defesa de seu ponto de vista. Então, o que é coerência, gente? A coerência se estabelece por meio de ideias apresentadas no texto e desconhecimento dos interlocutores, garantindo a construção de sentido de acordo com a expectativa do leitor. É você não quebrar as expectativas do leitor, é você não se contradizer, tá? Está, pois, ligada ao entendimento e à possibilidade de interpretação dos sentidos, né, gente, aqui do texto. O leitor poderá compreender esse texto, refletir a respeito das ideias nele contidas e, em resposta, reagir de maneira diversas, aceitar, recusar, questionar e até mesmo mudar seu comportamento em face das ideias do autor, partilhando ou não de sua opinião, tá? E aí, gente, o que é projeto de texto? Cuidado, aqui é a competência 3, ó. Projeto de texto é o planejamento prévio à escrita da redação. Eu estou lendo isso aqui, gente, porque às vezes a pessoa fala que é só porque eu quero dizer, mas está no próprio manual do INEP, tá? É o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes no texto. É nele que são definidos quais os argumentos que são mobilizados para a defesa de sua tese e qual a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto esteja articulado, claro e coerente. Assim, o texto que atende às expectativas referentes à competência 3 é aquele no qual é possível perceber a presença implícita de um projeto de texto, ou seja, aquele em que é claramente identificável a estratégia escolhida para quem está escrevendo por quem está escrevendo para defender seu ponto de vista. Algumas recomendações. A partir do tema apresentado na prova de redação, defina qual será seu ponto de vista. Reúna todas as... Gente, isso aqui é antes de começar a escrever, olha. Reúna todas as ideias que lhe ocorrerem sobre o tema e depois selecione as que forem pertinentes para a defesa de seu ponto de vista, procurando organizá-las em uma estrutura coerente para usá-las no desenvolvimento do seu texto. Ou seja, você vai topicalizar. Para o seu ter 5 ideias, você coloca todas que vierem à sua cabeça. Aí você vai excluindo. Você quer colocar... Para o seu ter 5 argumentos, mas não dá para colocar 5? Claro que não. Na redação dessa aqui, não. Então, você escolhe 3. Você vai colocar aqueles mais importantes. Descarta 2, por exemplo, né? Verifique se as informações, fatos, opiniões e argumentos selecionados são pertinentes para a defesa do seu ponto de vista. Tá? Aí, gente, aqui de novo aquilo que eu digo. Nem tudo dá para citar a Constituição, nem tudo dá para citar os filósofos conhecidos, gente. Nem tudo dá para fazer isso, tá? Nem tudo dá para colocar fake news, gente. Não é assim que funciona, tá? Você precisa ser maleável nesse sentido aqui. Na organização das ideias selecionadas para serem abordadas em seu texto, procure definir uma ordem que possibilite ao leitor acompanhar um raciocínio facilmente, o que significa a progressão textual deve ser fluente e articulada no seu projeto, tá? Examine com atenção a introdução e a conclusão. Gente, ó, importante. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que antes de você escrever o seu texto, você já deve saber como é que vai concluir. Exatamente. A introdução e a conclusão são feitas praticamente no mesmo tempo, gente, tá? Fazendo a introdução e já vai fazendo a conclusão. Pois é, tá? Deu para entender, gente, essa parte aí? Dá para fazer? Sabe assim? Então não dá para você, por exemplo, não dá para você escrever a introdução sem saber como serão os argumentos e não dá para argumentar sem saber como vai ser a conclusão. Porque se você, por exemplo, se você escreve a introdução, tem 2 ou 3 tópicos e já sabe que esses tópicos serão retomados na conclusão, você não vai se perder nos argumentos, porque você não pode extrapolar de argumento, porque os argumentos precisam estar tanto na introdução quanto na conclusão. Então, importante entender essa questão aqui. Muito importante mesmo, tá? E evite apresentar informações, fatos e opiniões soltos no texto, sem desenvolvimento e sem articulação com outras ideias, né, apresentadas, gente, aqui. Ou seja, aqui é melhor você colocar
por exemplo, uma ou duas citações e articular todos, do que colocar 3 ou 4 citações e não fazer nenhuma, gente, aqui, tá? Bom, aqui fala que você deve fazer, gente, aqui, né, presente tal e tal e tal, mas eu vou passar essa parte aqui, tá bom? Agora, eu vou analisar um texto com vocês, gente, ó, do tema. Quando o texto vem para o manual aqui do INEP, é porque realmente ele tá bom, gente, ó. Aqui é a proposta do cinema, vamos ver aqui um texto, pessoal, ó. Tá? Aqui é sobre o cinema, gente, ainda, tá? Nós vamos já analisar o do ano passado. Para o filósofo escocês David Hume, a principal característica que difere o ser humano dos outros animais é o poder de seu pensamento, a habilidade que o permite ver aquilo que nunca foi visto e ouvir aquilo que nunca foi ouvido. Gente, olha interessante, ó. Aqui já tem duas coisas que trazem para o cinema, ó. Ver, ó, tá, ó. A palavra ver aqui já traz para essa ideia, né? Porque o cinema é aquilo que você vê, é uma linguagem não verbal, tá? E ouvir também, gente, aqui, ó. Então, a linguagem híbrida, verbal e não verbal. Sob essa ótica, ou seja, a outra coisa que eu chamo a atenção é o que, gente, ó? Períodos curtos, ó. Períodos curtos. Aqui tem 3 períodos. E aí, ó, sob embaixo, não é sobre essa, já seria errado se fosse sobre. Sob essa ótica, vê-se que o cinema, gente, ó, representa a capacidade de transpor para a tela as ideias e os pensamentos presentes no intelecto das pessoas, de modo a possibilitar a criação de novos universos e, justamente por esse potencial cognitivo, ele é muito relevante. Tá, gente? Ó, olha interessante. Então, aqui colocou a relevância do cinema. Tá? É prudente apontar, diante disso, que a arte cinematográfica deve ser democratizada, em especial no Brasil, país rico em expressões culturais que podem dialogar com esse modelo artístico, por razões que dizem respeito tanto à sociedade quanto às leis. Olha aqui essa introdução. Tá? E vejo que nesse passo aqui, gente, essa pessoa, que o Gabriel, não foi para o lado dos problemas, né, como a gente costuma ir. Ele foi para o lado realmente da importância da democratização. Tá? Agora tem uma coisa que a gente percebe aqui, e aí eu chamo a atenção para ficar lendo os textos, é como intercalar termos, pessoal. Sabe assim, atenção, essa intercalação de termos. Olha aqui, ó. De modo a possibilitar a criação de novos universos e novos universos e o quê? Novos universos e justamente por esse potencial cognitivo, olha aí, ó, né? Ou seja, e por isso, exatamente por isso, ele é muito relevante, tá? A outra forma aqui que ele foi essa forma aqui, gente, ó. Deixa eu ver se aqui. Aqui, ó. Olha como é que se intercala termos, como é que é legal. Aqui, a pessoa já voltando aqui. Ó. Olha o que acontece no negócio desse aqui, gente, ó. Gramática já. É prudente apontar, diante disso, ó, termos intercalados, gente, são geralmente entre vírgulas, né? Olha, o que são geralmente termos intercalados? Você pode retirar da frase e a frase continua com sentido. Olha, é prudente apontar que, ó, aqui é um elemento de coesão textual, diante disso, de coesão textual, de retomada, de anáfora, né? Que a arte cinematográfica deve ser democratizada, em especial no Brasil, gente, ó, em especial no Brasil, por razões que dizem respeito tal e tal e tal. Então, esse termo bem aqui é uma intercalação, né? É uma espécie de explicação que ele coloca aqui. Se colocasse que é um país rico tal e tal, seria uma oração subordinada adjetiva explicativa, né? Que é um acréscimo de informação que se tem realmente, tá? Então, aqui, o que acontece? Por que a pessoa que optou por colocar travessões e não colocar vírgulas? Porque ela sabia que ia colocar vírgulas bem aqui, gente. Então, por uma questão de hierarquia, né? Aqui, essa oração aqui merece uma vírgula.
Se essa oração merece vírgula, você vai intercalar aqui com os travessões, que é uma outra opção. E pode sim colocar a vírgula após o travessão, viu, gente? Pode tranquilamente, tá bom? Aqui, pessoal, voltando, ó. Então, olha como é que se começa aqui, na verdade. Deixa eu abrir bem aqui. Olha como é que ele começa o primeiro argumento, gente, né? E já chamou a atenção. No primeiro argumento, pessoal, nunca comece com uma conjunção. Não fica legal, tá? Não fica legal, né? Geralmente é... Por quê? Porque se você pegar os dois argumentos, preste atenção, que eu vou dizer para você. É como se as partes fossem praticamente separadas, viu, gente? Ó, se você pega aqui esses dois argumentos, aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é a redação, né? Então, o leitor tem que ser capaz de ler isso aqui, olha, de ler isso aqui praticamente sem necessidade de qualquer um dos outros elementos, tá? E essa primeira parte aqui também tem que ser lida, né, quase que independentemente, vamos pensar assim, tá? Então, as partes, elas são meio que independentes, tá? São meio que independentes. Olha aqui. Então, se a pessoa lê essa introdução aqui, ela leu e às vezes ficou satisfeita, tá? Então, aqui não dá para eu começar, por exemplo, com um portanto, um por isso, então, um porém. Não fica legal começar o primeiro argumento com um conector, gente. Não existe isso. Então, eu posso começar com o que a gente chama de adjunto adverbial, tá? Adjunto adverbial. Então, vejam. Primeiramente, em primeiro lugar, né? Já pode ir diretamente ao ponto, se você quiser, tá? São termos que se iniciam, tá? Mas não comece aqui com o no entanto, com o porém, com o porquê, com o por isso, com o para. Não comece assim, tá, gente? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é válido frisar que o cinema dialoga com uma elementar necessidade social e, consequentemente, não pode ser deixado em segundo plano, tá? Isso aqui é o que se chama, gente, de tópico frasal, tá? O que eu quero dizer com isso? Tudo isso que é colocado bem aqui, olha que interessante, gente, ó. Olha que interessante. Vocês estão me ouvindo, gente, direitinho? Ou não? Tá muito rápido, né? Vou reduzir aqui, gente, ó. Cadê outra coisa? Cadê a cor desse negócio aqui que eu queria mudar? Não consigo, não. Bom, queria ver a cor, mudar, mas deixar assim mesmo. Gente, ó, olha que interessante. Ele escolheu aqui para fazer, né, esse parágrafo como se fosse uma pequena redação. O que é isso, Cleiton? Isso quer dizer o seguinte, que ele fez o seguinte, gente, ó. Ele fez um tópico frasal, que é uma espécie de introdução do raciocínio dele. Aí ele desenvolve todo o texto, ó. Desenvolve todo o texto aqui, certo? Em cima do que ele disse anteriormente, e conclui, nem à toa que está aqui o portanto, e conclui, gente, o raciocínio dele, ó. Estou percebendo que o parágrafo também é como se fosse uma coisa à parte, na verdade, ou seja, dentro do parágrafo está todo um raciocínio. Então, o que é que ele está querendo colocar aqui? Ele está querendo colocar que o cinema não pode ser deixado em segundo plano. Essa é a ideia dele principal aqui, ó. Por quê? Porque dialoga com uma elementar necessidade social, tá? Então, é como se ele dissesse, olha, em primeiro lugar, pode-se dizer que o cinema não pode ser deixado para segundo plano, porque dialoga com uma elementar necessidade social, tá? É esse o raciocínio dele, tá, gente? Ó, para entender essa lógica, aqui ele vai argumentar, ó. Para entender essa lógica, que lógica de que o cinema
não pode ser deixado para segundo plano porque dialoga tal e tal e tal, né? Pode-se mencionar o renomado historiador holandês Johan Huizinga, o qual, no livro Homo Ludens, ratifica, ó, gente, olha a palavra que ele usa aqui, ratifica, né? Ratifica e corrobora lá no nosso projeto de texto. A constante busca humana pelo prazer lúdico, pois ele promove um proveitoso bem-estar. Olha aí como ele está agora argumentando em cima do que ele disse aqui, gente, ó. É exatamente nessa conjuntura que se insere o fenômeno cinematográfico, uma vez que ele, ao possibilitar a interação de vários indivíduos na contemplação do espetáculo, faz com que a plateia participe das histórias de forma a compartilhar experiências vividas, o que representa um fator lúdico mencionado pelo pensador. Então, isso aqui é o desenvolvimento dessa pequena introdução aqui, ó. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Tá, ó. Ele explica o que ele vai dizer, ele anuncia o que ele vai defender, defende e conclui. É perceptível, portanto, o louvável elemento benfeitor dessa criação artística, capaz de garantir a coesão da comunidade. Olha aí, ó. Tá? Em segundo lugar, ó, gente, olha como é bem articulado o texto do cara. Ó. O que foi que ele falou no primeiro momento lá? Ó, lá na introdução. Em primeiro lugar, o quê? Ó, diz respeito à sociedade. Em primeiro lugar, ó, a sociedade, ó, tá? E as leis. Estão percebendo, pessoal? Então, qual foi o primeiro argumento dele? Ó, sociedade. Qual vai ser o segundo? As leis, tá? Em segundo lugar, é oportuno comentar que o cenário do cinema supracitado remete ao que defende o arcabouço jurídico do país. Olha o termo que ele usou, arcabouço jurídico. Olha como foi bem utilizado, né, a redação. Aí, aqui foi a introdução. Desenvolvimento, ó. Desenvolvimento vem até bem aqui, olha. Tá, ó. E isso, gente, isso é um elemento de coesão textual. Isso porque o artigo 215 da Constituição Federal é claro em caracterizar os bens culturais como um direito de todos, concebidos como absoluta prioridade por parte do Estado. Contudo, é desanimador, aí coloca uma situação problema, né? É desanimador notar que tal diretriz não dá sinais de plena execução e, para provar isso, basta analisar as várias pesquisas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, que demonstram a lamentável distribuição irregular das práticas artísticas, dentre elas o cinema, uma vez que estão restritas a poucos municípios brasileiros. Ó. Vê-se então, ó, conclusão, né? Vê-se então o perigo da norma apresentada findar em desuso, sob pena de confirmar o que propunha Dante Alighieri em A Divina Comédia. As leis existem, mas quem as aplica? Esse cenário certamente configura-se o desagregador como desagregador e não pode ser negligenciado. Então, olha que interessante, pessoal, aqui, ó. Tá? Conclusão. Por fim, caminhos devem ser elucidados para democratizar o acesso ao cinema no Brasil, levando-se em consideração as questões sociais e legislativas abordadas. Ou seja, o cara volta do mesmo jeito, pessoal, ó. Social e lei. Social e lei. Social e lei. Isso é um projeto de texto, tá? Sendo assim, cabe ao governo federal, órgão responsável pelo bem-estar e lazer da população. Isso aqui, gente, na verdade, já é uma espécie de delimitação. Ou seja, ele já garantiu lá o detalhamento, aliás, tá? Elaborar um plano nacional de incentivo à prática cinematográfica, de modo a instituir ações como a criação de semanas culturais nacionais, bem como o desenvolvimento de atividades artísticas públicas. Isso, gente, ó, isso pode ser feito, aqui é praticamente aquele projeto que eu mostrei para vocês, né? Por meio de uma associação entre prefeituras, governadores e setores federais, já que o fenômeno envolve todos esses âmbitos administrativos, os quais devem executar periódicos eventos ancorados por atores e diretores que visem exibir filmes gratuitos para a comunidade civil. Esse projeto deve ser adaptado à realidade de cada cidade para ser efetivo.
Dessa forma, o cinema poderá ser, enfim, democratizado, o que confirmará o que determina o artigo 215 da Constituição. Assim, felizmente, os cidadãos poderão desfrutar das benesses advindas dessa engrandecedora ação artística, gente. Pessoal, acho que aqui dá para a gente compreender, né? Como é que funciona a questão do texto em si. Até aí tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Bom, eu vou ler só mais uma redação para vocês agora do ano passado, gente, né? Esse que eu vou ler agora é do ano passado. Peguei do G1, né? Tá aqui a letra. Olha a letra dos alunos, né, gente? Como é que. Ó. Vocês terem noção que a pessoa tem uma letra pequena, portanto, cabe muita coisa mesmo, tá, gente? Ó. Cabe muita coisa. Então, aqui outra redação, ó. Que letra também. Gente, tava na cara que alguém ia usar o Coringa, né? No ano passado. Tava na cara. Tá? Tava na cara. É aquilo que eu tento dizer para vocês. Num tema como o do ano passado. Ah, vai acabar, né? Opa. Avisou, não foi? Vou criar aqui, gente. Vou criar outro link. Sempre que foi que fez isso. Não era para acabar que eu estou na Constitucional ou não? Espera aí, que agora eu sei. Aqui, pessoal, deu tempo, não foi? Vocês entrarem? Todos entraram? Está faltando gente, vou colocar lá no. Bom, nós vamos ver só mais uma redação, aí eu passo para uma parte de coesão textual, tá? Para a gente compreender melhor essas questões. Tá? Bom, olha o tema do ano passado, gente. Aqui é o tema do ano passado. Da primeira aplicação, né? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Entendeu? Aí, claro que tem vários conhecimentos que as pessoas poderiam usar, gente, ó, mas vamos pegar aqui uma das redações, para a gente ter a noção. Uma das redações. Dá para ler, gente? Dá para ler? Tá bom a fonte? Dá sim. Certo. Ó. As três partes que eu falei para vocês. Contextualização, ó. Tema.
e geralmente a tese. Tá, pessoal? Ó. Pronto. Aqui é uma coisa bem básica mesmo, bem banal. Olha aí. No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Tá, ó, nas ruas. Em consonância com a realidade de Arthur, está a de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Ó, gente, olha aí, pessoal. Viu? Mesma coisa. Isso a tese está bem aqui, desculpem-me. Isso ocorre, seja pela negligência governamental, isso aqui virou clichê, gente, né? Virou uma coisa muito clichê mesmo. Se você puder fugir, fuge. Se não puder, aceita isso aqui mesmo, né? Seja pela discriminação desta classe por parcela da população verde e amarela. Ó. Então, assim, ó. Mais uma vez, a pessoa jogou aqui o problema para o governo e para a população, né? Ou seja, ficou generalizado. Gente. Em termos de questões sociais, isso aqui não resolve muita coisa, não, viu, gente? Sabe assim. Você não fala de quem é o problema, mas, assim, em questão de redação dá certo, né? Fazer o quê? Aí, tem dado certo esse modelo, gente. Tem dado certo, tá? Até então. Então, está na cara que ela vai falar aqui de questões governamentais, né? E de questões e do preconceito, da discriminação da população. Isso tem sido coringa, na verdade, para todo o tema, gente. Ou seja, essa que a gente leu recentemente é com uma redação que foge do padrão, né? Agora, vejam, se você estiver pensando em notas, isso aqui dá certo. Agora, se estiver pensando em uma redação excelente mesmo para poder ir lá para o manual do INEP, vocês viram, gente, a diferença das redações. Essa aqui eu peguei do G1. Ó. Essas que eu peguei aqui do G1 são as redações básicas. Sabe assim? Agora, essas que vêm para o manual aqui, que são somente 5, né? Cara, aqui o nível delas é alto demais, é uma redação muito bem organizada, muito bem estruturada. Mas o projeto é o mesmo, em primeiro lugar, em segundo lugar, ó. Olha aqui. Primeiramente, ademais, ó, gente. Ó, ademais, como eu falei para vocês. Ó. Aqui mudou um pouco, né? Sobre esse viés e o ademais. Né? Então, o projeto é semelhante, gente. Agora, isso aqui, ó, começou com Aristóteles, de início, gostei dessa aqui, ó, de início. Aqui trabalha como causa e consequência. Já é outro modelo de redação, viu, gente? Que é outro projeto. Né? Causa e consequência. Tá? Causa e consequência. A princípio e ademais. Mesmo. Né? Então, assim, os projetos são geralmente os mesmos. Vamos voltar aqui. Então, a pessoa apresenta aqui um problema, gente, ó. Apresentou um problema aqui, olha. Qual que é o problema? Né? A pessoa tem transtornos mentais, ó. O personagem tem transtornos mentais. Tal e tal. Em consonância com a realidade de Arthur, ou seja, paralelamente a essa realidade fictícia, aqui é o que eu coloquei lá no projeto Fora da Ficção, é a mesma coisa, gente, tá? Ou, paralelamente a essa realidade fictícia, está a de muitos cidadãos, já que o estigma é a pessoa vem lá para o tema, gente, ó, olha aí, ó. Olha aí, gente, ó. Olha aí. A pessoa vem para o tema, tem que colocar o tema lá, tá? Ó. Ainda configura um desafio a ser sanado, né? Isso ocorre, ó. Aí coloca os dois problemas. Aqui a causa, duas causas. Causa 1 e causa 2. Dessa forma é imperioso, né? É importante que essa chaga social seja resolvida a fim de que o longa norte-americano não mais reflita no contexto da nação. Isso aqui é a conclusão, ó. Isso aqui, a pessoa já anuncia a conclusão, tá? Vamos ver a conclusão, você tem noção, ó.
Ó. Portanto, aqui, ó, são essenciais medidas operantes para a reversão do estigma social, do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Aqui, ó. Tá, gente, ó. Para isso compete tal e tal, ou seja, então ela pegou aqui e já sabe como é que vai concluir, pessoal. Tá? Ó. Vamos então. Nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal nesse caso. Foi o que eu disse para vocês, ó. Clichê, pessoal. Estado. Tópico frasal. Vamos lá? Tópico frasal, viu, gente? Aqui, ó. Tópico frasal. Tópico frasal. Então, isso aqui é a introdução do parágrafo. O parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão, gente. Ó, pode ter certeza. Olha aí. Segundo a OMS, numa citação mais técnica, gente, é o contrário, viu? Você cita primeiro, faz primeiro a citação por extenso e depois faz isso aqui. Claro que não perde ponto, né, na redação do Enem, porque eles deixam passar muita coisa, mas o certo mesmo primeiro é falar o seguinte: segundo a Organização Mundial da Saúde, entre parênteses, OMS, tá? É o contrário disso aqui. Só que tem sido utilizado muitas vezes aqui, então deixa para lá. Eles deixam. O Brasil é um país que apresenta o maior número de casos de depressão da América Latina e, mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos às doenças mentais, quando oferecidos, olha aí, ó, como é que é o argumento. Isso aqui é um argumento. Não são modalizar o discurso, ó. Gente, isso aqui é importante, modalizador, ó. Na maioria das vezes, eficazes, tá, ó. Então, mais uma vez o argumento dela. Segundo a OMS, o Brasil é um país que apresenta o maior número de casos de depressão da América Latina e, mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos às doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes, tá? Isso acontece pela falta de investimento público com centros especializados no cuidado com essas condições. Olha, volta a questão a argumentar na questão pública, gente, aqui, ó, tá? Consequentemente, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para a sua progressiva marginalização perante o corpo social. Este quadro de inoperância das esferas de poder exemplifica as teorias das instituições zumbis do sociólogo Zygmunt Bauman, que as descreve como presentes na sociedade, mas que não cumprem seu papel com eficácia. Ó, gente, ó, argumento. Argumento, ó. Desenvolvimento, conclusão, ó. Conclusão. Desse modo, é imprescindível que, para a refutação da teoria do estudioso polonês, ó, esse é um elemento de coesão textual. Né? Quem é Zygmunt Bauman? O estudioso polonês. Essa problemática seja revertida. Tá? Ó. Qual que é o segundo caso que ela vai colocar? Ó, que a pessoa vai colocar? Ó, discriminação. Esse aqui, gente, dava para ela ter colocado além disso. Né? Além disso, porque aqui é a ideia também de adição. Então, além disso, além do mais, outro fator, outro sim, tá? Paralelamente ao descaso das esferas governamentais nessa questão, é fundamental o debate acerca da aversão de parte dos civis ao grupo em pauta, uma vez que ambos são impasses para sua completa socialização. Esse preconceito se dá pelos errôneos ideais de felicidade disseminados na sociedade como metas universais. Entretanto, essas concepções segregam os indivíduos entre os fortes e os fracos, em que tais fracos, geralmente, integram a classe em discussão, dado que não atingem essas metas estabelecidas como a estabilidade emocional. Consequência. Por conseguinte, aqueles que não alcançam os objetivos estigmatizados, excluídos do tecido social. Né? Tal conjuntura segregacionista, os que possuem algum tipo de transtorno, nesse caso, na teia social. Dessa maneira,
Aqui é para citar a conjuntura é segregacionista, só pode, né? Dessa maneira, conclusão, essa problemática urge ser solucionada para que o princípio da alemã seja validado no país tupiniquim, gente, ó. Conclusão. São essenciais medidas operantes. Portanto, assim sendo, dessa forma, diante disso, sendo exposto, dado isso, destarte, destarte. São essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade. Gente, isso aqui é o medo que a pessoa tem, às vezes, de fugir ao tema. Aí ele volta a colocar estigma, doenças mentais e sociedade brasileira. Para isso, compete ao Ministério da Saúde. Gente, olha que interessante aqui. Tem gente que ia colocar aqui Ministério da Educação. Não, meu filho. Não, é um problema de saúde, não é problema de educação. Compete ao Ministério da Saúde investir na melhora da qualidade de tratamentos a essas doenças nos centros públicos especializados de cuidados, destinando mais medicamentos e contratando por concursos mais profissionais da área, como psiquiatras e enfermeiros. Olha como é semelhante o projeto. Isso deve ser feito por meio dos recursos autorizados pelo Tribunal de Contas da União, órgão que opera feitos públicos, com o FITO, gente, é a finalidade, né, o objetivo, de potencializar o atendimento a esses pacientes e oferecê-los um tratamento eficaz. Ademais, o segundo problema, palestras devem ser realizadas em espaços públicos sobre os malefícios das falsas concepções do prazer e da importância. Eu volto ao argumento 2 aqui, ó, que é o argumento 2 dela. Do acolhimento dos vulneráveis. Assim, os ideais inalcançáveis não serão mais instrumentos segregadores e, finalmente, a cotação de Fleck, lá do filme, né, não mais representará os brasileiros. Gente, olha aqui, ó. Isso é a conclusão, gente, ó. Não é à toa que o texto tem nota máxima. O texto é muito bem elaborado, na verdade. Tá, pessoal? Até aí tudo bem, gente? Tranquilo? Perguntas sobre isso? Estão tontos, né, de tanta informação. Gente, como eu havia prometido, mesmo que eu passe um pouco, né, isso aqui não. Que é isso. Né? Agora, atenção para o outro elemento de um texto, viu, gente? Que é a coesão textual. Tá? Muito importante, gente, muito mesmo. Ó. Estamos quase concluindo as competências. Está faltando somente agora, gente, depois dessa, faltando somente a competência 1. Estão vendo a tela do meu computador? Ok. Gente, qualquer texto você tem que usar isso aqui, ó. Mecanismos linguísticos, né, na argumentação. O encadeamento textual, estruturação dos parágrafos, estruturação dos períodos, referenciação. Então, vamos começar aqui na prática, viu, gente? Vou fazer uma questão prática aqui, tá? Ó. Aqui eu peguei uma redação nota 1000, e aí eu tirei os elementos de coesão textual, tá? Eu quero que vocês imaginem em algum momento aí, onde que vocês colocariam, gente, esses elementos de coesão textual? Ou seja, o que é que está faltando nesse texto aí, tá? Eu vou ler para vocês terem uma noção. Na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas. Não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Não ocorre mais. Há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação. Preconceito ainda existente na sociedade e a falta de atenção do Estado à questão. Tem um meio de participar, não, gente? Por favor, me digam onde é que. Aqui, não é? Certo. Uhum.
Essa aqui é anterior, né, gente? Ó, não é assim? Crianças eram assassinadas. Isso. Então, o que que não ocorre Então, mais? essa prática Isso. Então, vamos pegar esse aqui e transformar esse aqui em substantivo, ou seja, o assassinato, tá entendendo? Né, olha. Ou seja, o assassinato de crianças com deficiência não ocorre mais, né? Assim? Beleza. Eu só quero colocar na nossa mente, né? Questão mental. Pode ser o isso? Pode. Pode ser o isso, né? Mas pode ser um sinônimo? Se você encontrar, pode, tá, gente? O isso é um pronome que retoma, é um pronome anafórico, gente, tá? Ou seja, ele retoma o que foi dito, é uma anáfora aqui, tá? Onde mais, gente? Vocês colocariam elementos? poderia ser substituída também por prática. Prática arcaica, entendi. Agora, a, o que é essa questão de prática arcaica, sabe assim? O que que acontece? Quando você coloca prática arcaica, não fica uma questão muito, como é que eu vou dizer, argumentativa, né? Você não emite aí uma fala dessa um juízo de valor, tá? Isso, opinativo, exatamente, argumentativo ou opinativo. Aham, entendi. Sim, aí sim, cruel, desumana, ótimo. Você entendeu o que eu quis colocar com arcaico? Porque assim, pode ser para você, a gente coloca, isso é arcaico, mas não necessariamente o que é arcaico é ruim, né? Pode ser que se eu falar, por exemplo, antigamente a palavra muito era escrita mui, a palavra coisa era cousa, dois era dous, né? Loiro era loura, e assim muitas coisas, né? A variação linguística diacrônica, tá? Então, isso é um arcaísmo hoje. Se eu escrever mui ou escrever dous ou cousa, é um arcaísmo, né? Mas não necessariamente é algo ruim. Então é mais ou menos isso, tá bom? Onde mais você colocaria elementos? Colocaria entretanto, entre Uhum, existem grandes dificuldades. Não é como se, porque essas coisas horríveis acontecem. entendi. Então as dificuldades são os problemas, né? Assim é uma coisa ruim, né? E o raciocínio é esse mesmo, gente, ó. E não ocorre mais é algo benéfico, né? Vamos pensar assim, tá? Benéfico e aqui é maléfico. Então há realmente uma oposição. É isso que a gente precisa pensar na coesão textual, tá? Então o que é que eu vou pensar? Isso aqui é uma retomada. Você retoma, né? O que é que não ocorre mais? Você retoma, né? Pode ser isso? Pode também, tá? Então, aqui é uma coesão por referenciação e aqui é uma coesão por... quando você coloca com um elemento aqui, você disse que poderia colocar o entretanto, né? Você está falando de relação lógico-semântica. Né? O que é relação lógico-semântica? É a própria lógica e o sentido das expressões, né? Com as conexões. Tá? Mais alguma coisa que você queria colocar? Tá. A Maria não conseguiu entrar, gente? Qual é que eu estou vendo a mensagem que ela mandou? Mariana, você conseguiu entrar? Sei. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, sim. Só um instante.
Acho que ela conseguiu. Será possível? Sim, gente, ó. Vou passar e agora eu vou colocar a lacuna. Pronto. Tá? Nesses lugares, essas lacunas é onde se colocaria alguma coisa. Tá bom? Pense aí. O que colocaria em cada lacuna? Professor, eu já preenchi, né, de certa forma. Sim. Só nesse último que eu colocaria. Entendi. Entendi. No primeiro quadro, gente, na primeira lacuna, o que colocariam? Isso, pessoal, aqui é uma relação lógico-semântica, né? Lógico-semântica de explicação, ó, tá? Ou seja, que vai explicar por que essas crianças eram assassinadas, né? Porque olha a lógica da época. A profissão valorizada realmente era ser guerreiras. Crianças com deficiência não poderiam ser guerreiras. Então elas não teriam serventia nenhuma, ou seja, elas não eram valorizadas nesse caso aqui. Então, aqui ainda é a explicação. Né? Aqui pode ser o pois, pode ser o porquê, e há uma outra conjunção que vocês podem usar, gente, que alguém já usou na redação do Enem e deu certo, né? Hoje está quase desuso, mas é o porquanto, tá, gente? Ó. Também é explicativo, gente, porquanto. Porquanto significa porque junto sem acento ou pois, tá? A profissão mais valorizada na época, gente. E aqui, nessa lacuna, tem duas lacunas, gente, agora, tá? Que não tinha se atentado ainda. Aqui é uma lacuna. Pode falar. É para fazer a referenciação com a antiga Esparta. Isso. Aí agora colocar, fazer essa sequência temporal. Né? Exatamente. Exatamente. Aqui é a ideia do antes, né? E o agora. Não é assim? Então aqui, gente, ó. Na antiga Esparta acontecia isso, né? Aí vocês vão colocar aqui algum elemento adverbial que transmita a ideia de tempo momentâneo, tempo atual, né? Tempo atual, na verdade, que é o agora, tá? Tá, gente? Exatamente. Aqui, então lá é o pois, realmente, ó. É o pois que ela colocou, tá? Aqui ela colocou na contemporaneidade, tá, gente? Não é contemporaneidade também, cuidado com isso, tá? Galera, aí já vamos aproveitando, ó. Começou a frase com advérbio, adjunto adverbial deslocado, deslocou aqui, vírgula. Deslocou, vírgula, tá? A regra só diz que é obrigatório isso aqui, gente, se for um adjunto adverbial longo. Quando é que é longo, professor? 3 ou mais palavras. No segundo caso, seria necessário, obrigatório. Segundo caso, é facultativo, tá, gente? No primeiro caso, se colocar, tá bom. Desculpa. Se não colocasse, seria um erro. No segundo caso, se você colocar, tá bom. Não colocar também tá bom. Só que aí, como você está usando aqui o que a gente chama de paralelismo, gente, interessante, né? Isso aqui, olha. Né, ó. Se você está usando o que a gente chama de paralelismo, né, que são estruturas semelhantes, ó. Antigamente acontecia isso, hoje tal e tal e tal, não acontece mais. Então, são estruturas parecidas, muito realmente parecidas. Então, é bom que se coloque aqui, tá, gente? Aqui poderia ser o que as pessoas usam muito, né, que é o odiernamente. Voltou, gente, aqui. Eu acho engraçado o Enem, porque se a pessoa usa uma palavra, no outro ano a Maria está lotada, né? O Brasil passou uns 30 anos sem saber o que era outrossim. Aí algum professor de cursinho ensinou para um aluno dele, ele colocou na redação do Enem, no outro ano estava lotado, gente, tá? O mesmo aconteceu com odiernamente. A palavra odiernamente vem do latim odie, né, que significa hoje. Por isso que o odiernamente quer dizer nos dias de hoje, hoje em dia, atualmente, na atualidade. Então aqui poderia ser
na atualidade, na contemporaneidade, nos dias de hoje, né? Nos tempos atuais, né? Odiernamente, tudo isso, pessoal. Tá? Olha o que ela colocou, tal barbárie. Aqui poderia ser o isso, sim, poderia ser o isso, poderia ser o tal prática, né? Tal prática não ocorre mais. A diferença é exatamente isso, pessoal, que quando coloca barbárie, aparece aqui um juízo de valor. Aparece um valor discursivo, ou seja, uma coisa é dizer tal prática não ocorre mais. Quando eu digo tal prática não ocorre mais, não se sabe da minha opinião sobre essa prática. Eu estou sendo neutro aqui, na verdade. Tá? Quando eu coloco barbárie, que é uma palavra de um tom negativo, né, aí sim dá para saber que eu estou contra esse assassinato de crianças com deficiência aqui, gente. Deu para entender? Então, às vezes, a gente coloca a opinião na escolha de uma palavra, que a gente chama escolha ou vocabulário. Tá? E aqui, obviamente, que é uma oposição. Quais são os termos de oposição, gente? Eu tenho que ter em mente, de cor. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, se não, não obstante, apesar disso, todavia. Tá? Os mais simples. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Tá, gente? Isso aqui é clichê. Tá? Questão de concurso público, gente. Isso aqui, ó. Tá bom? Agora, o que acontece, ó? Lá na antiga Esparta, ó, eram coisas ruins, ó, gente, ó, coisas ruins, tá? Não ocorrer mais, até que não ocorrer mais, é uma coisa boa, tá? É bom. Só que agora, então eu tenho aqui um contraponto, né? Uma alusão histórica do tempo momentâneo presente com o tempo passado. Só que esse bom aqui ainda tem um contraste com as dificuldades, que é a situação problema, ó. Ó, aí coloca o tema, né, especial surdos. Ó, ainda tem aqui as dificuldades aqui, gente, ó. Então, se eu tenho esse bom com essa dificuldade aqui, claro que é uma oposição, tá? Claro que é uma oposição, gente, aqui. Tá bom, pessoal? Gente, agora atenção. Atenção. É nesse caso aqui, olha, o próximo elemento. Aqui é o que a gente chama a atenção para realmente a escrita, o processo de escrita mesmo, gente, ó. Se você for prestar atenção, ela usou o mesmo clichê, ó. A redação da Mariana tem o mesmo clichê. Qual que é o clichê? Colocar o problema e colocar duas causas. De quem é o problema? A causa aqui, ó. Mais uma vez. Do Estado. Ó. Não é assim que todo mundo faz? Ó, gente, tá lá. Da sociedade. Tá? Então, o que acontece? Ela está dizendo que a causa aqui, gente, ó, é do preconceito, né, ainda na sociedade, e da questão da falta de atenção do Estado. Então, são dois elementos, de novo, que é como se ela dissesse, isso ocorre, né, devido à falta de preconceito. Tá a mesma coisa, gente, aqui, ó, tá? Mesma coisa, tá? Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, pessoal, ó. Eu vou apagar tudo aqui, viu, gente? Vou apagar. Preste atenção. Então, aqui, na verdade, é uma ideia de causa, que ela vai colocar as duas causas. Quando você para estudar conjunções causais, você vai saber que são as seguintes. Que é o porquê, visto que, já que, na medida em que, uma vez que, por quanto, pois, tal e tal e tal, gente. Tá? Só que acontece que essas conjunções aqui, gente, ó, presta atenção. Elas ligam orações subordinadas adverbiais causais. Ou seja, elas ligam a oração adverbial de causa a uma oração principal, tá? E oração é o elemento que tem verbo na gramática. Quando você vem para cá, ó, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, acesso à educação. Não dá para colocar aqui um porquê, gente, porque isso aqui não é oração. Ó. Não tem nenhum verbo. Porque preconceito, se eu falar assim, porque o preconceito ainda existe na sociedade, tal e tal e tal. Olha como não tem sentido isso aqui. Tá? Há grandes dificuldades porque o preconceito ainda existente na sociedade. Tá? Não tem sentido, porque não tem verbo.
O sentido aqui se dá se eu tivesse um verbo aqui. Ó. Se eu falar assim, por exemplo, ó, porque o preconceito ainda existe. Aí sim. Porque o preconceito ainda existe na sociedade, juntamente à fala. Aí sim. E também se eu quiser colocar outro verbo, tá? Como não tem verbo, aqui não pode ser nem o porquê, nem o visto que, nem o já que, embora que seja causa. Então, eu vou ter que voltar aqui para um elemento que transmita a causa, mas que não seja necessariamente a oração. Aí, nesse caso, a gente é o devido. Devido ao. Tá? Devido ao. Lembrando, gente, que é sempre devido a alguma coisa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu coloco aqui, por exemplo, devido à falta de atenção, aqui é craseado, que eu tenho o a do devido ao, tá aqui, ó, ao. Isso aqui é crase, gente, ó. Tem essa crase aqui por isso. Qual que é a regra máxima da crase? Básica, aliás. Ao no masculino, crase no feminino, gente, é só isso. Ao no masculino, ó, ao no masculino, crase no feminino. É só isso, tá? Até tudo bem, gente? Essa questão aqui da coesão textual. Posso passar? Olha o texto da pessoa, como ficou legal. O pois, tal barbárie, porém, devido ao, que é só uma questão básica, gente, ó. Analisemos o texto todo, ó. Isso é coesão. Inicialmente, o entrave é a mentalidade retrógrada de parte da população, gente, ó. Aí ela modalizou o discurso, mais uma vez, ó, não colocou da população toda, só de parte. Né? Que age como se os deficientes auditivos fossem incapazes de estudar e, posteriormente, exercer uma profissão. De fato, tal atitude, a atitude de quem? Ó? Da parte da população. Se relaciona ao conceito da banalidade do mal, trazido pela socióloga Hannah Arendt. Gente, essa socióloga aqui, essas ideias dela que dá certo com muitos temas, muito mesmo. Quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la. Ó, isso aqui é elemento de coesão textual. Ver o quê? Ver a atitude agressiva, né? Como errada. Um exemplo disso é a discriminação, não confundir com discriminação, né? É a discriminação contra os surdos nas faculdades, escolas e faculdades, seja por olhares maldosos ou pela falta de recursos para garantir seu aprendizado. Nessa situação, o medo do preconceito, que pode ser praticado mesmo pelos educadores, possivelmente leva à desistência dos estudos, mantendo o deficiente à margem dos seus direitos, fato que é tão grave e excludente quanto os homicídios praticados em Esparta, apenas mais dissimulados. Olha como é que a pessoa liga. Parágrafo, ó, período. Período 1, período 2, período 3. Gente, olha aqui, a pessoa ela não prolonga demais nos períodos. Ela tem coragem de colocar ponto final. E assim que um texto vai sendo costurado, você vai voltando, ó, então, a atitude, né? Essa aqui esse quando aqui é para frente. Exemplo disso aqui é para trás, da banalidade do mal, né? Aqui a ideia de alternância. Nessa situação que ela disse anteriormente. Fato, retoma aqui essa questão dos deficientes ficarem à margem dos seus direitos. Né? Então, isso aqui que é coesão textual, pessoal. Tá? E aí, isso é muito prático, requer muita prática mesmo. Outro, ela colocou 2, então aqui é a adição. Outro desafio enfrentado pelos portadores de deficiência auditiva é a inobservação. Ó, gente, não tem vírgula aqui, porque é o sujeito e o predicado. Não se coloca o vírgula, independentemente do tamanho, não se coloca vírgula entre o sujeito e o verbo. Professor, mas eu respirei bem aqui depois do aditivo. Não importa. Não importa que você... Aqui é um sujeito e aqui é um verbo. Você não vai colocar isso, gente, tá? É a inobservância do estatal, uma vez que o governo nem sempre é um modalizador discursivo, gente, ó, não generalizou. Cobra das instituições de ensino a existência de aulas especializadas para esse grupo, ministradas em Libras, além da avaliação do português escrito como segunda língua. De acordo com Habermas, incluir não é só trazer para perto, mas também respeitar. Gente, essa vírgula aqui é facultativa, mas geralmente estão colocando, né?
mas também respeitar e crescer junto com o outro. A frase do filósofo alemão, Habermas, mostra que, enquanto o Estado e a escola não garantirem direitos iguais na educação dos surdos, com respeito por parte dos professores e colegas, tal minoria, ainda modernizador, estará sofrendo práticas discriminatórias. Destarte, porém, portanto, por isso, então, assim sendo, dessa forma, diante disso, dado exposto, dado isso, para que as pessoas com deficiência na audição consigam acesso pleno ao sistema educacional, é preciso que o Ministério da Educação, obviamente, né, em parceria com instituições de ensino, promova cursos de Libras para os professores, por meio de oficinas de especialização à noite, horário livre para a maioria dos profissionais, de maneira a garantir que as escolas e universidades possam ter turmas para surdos, facilitando o acesso desse grupo ao estudo. Em adição, a gente aqui poderia colocar além disso, né, porque esse em adição aqui é uma referência a esse outro Bianchi, que é uma referência à introdução lá, esse I Bianchi e a falta. Não. O Estado deve divulgar propagandas institucionais ratificando a importância do respeito aos deficientes auditivos com postagens nas redes sociais para que a discriminação dessa minoria seja reduzida, levando a maior inclusão. Isso aqui é a redação nota máxima do Enem, tá, gente? Ó, tá bom? Vamos ver isso aqui na próxima aula, gente. Aqui. Pessoal, né? Sei que é cansativo, mas redação é isso, gente. Produção textual é isso mesmo. É dor de cabeça mesmo. E é para quem tem coragem de enfrentar, né? Para quem quer moleza, não dá não, produção textual, tá bom? Então a gente já viu as 4 competências, né? A 2, 3, 4 e 5. Falta a gente ver a competência 1, que é a questão de norma padrão, gente, de escrita mesmo, né? Então vou ter uma aula em que eu vou colocar os principais pontos de gramática dentro do texto. Sobretudo a pontuação, gente, né? Pontuação e conjunções, como é o caso que a gente acabou de ver. Todo esse material já está no próprio para vocês disponível, gente, tá bom aí? Até alguma pergunta, gente? Pode falar. Qual a dúvida, assim, para tirar mesmo? Uhum. Qual a diferença entre dissertativo e argumentativo? Certo. Aí, eu falei isso na primeira aula, mas que é assim, dissertar, no conceito básico de dissertar, é somente falar sobre alguma coisa, tá? Então, o dissertativo em si, você não necessariamente precisa de ter uma opinião, de ter um ponto de vista, tá? Ó, por exemplo, eu, Josiel e a Netinha que está aqui, nós possivelmente podemos fazer provas, né, lá para o ensino superior, lá para o IEF, alguma coisa do tipo, né? E aí a gente vai fazer geralmente um texto dissertativo. A gente não precisa necessariamente argumentar ou defender, a gente vai somente expor o conteúdo. Então, quando você apenas expõe o conteúdo sem colocar um ponto de vista, isso é um texto dissertativo, né? Agora, se você, além de expor o conteúdo, você defende uma opinião, uma tese, aí você está num texto dissertativo argumentativo. Em tese, claro que isso é um conceito que a gente tem atualmente, porque se você pegar um conceito mais né, antigo, a dissertação já era argumentação, era basicamente assim, né? Mas no conceito atual a gente tem a dissertação expositiva, que é aquela que você não precisa defender uma opinião, e a dissertação argumentativa, é aquela que você precisa necessariamente defender uma opinião. Tudo bem? Agora eu fui fazer uma prova e era para ser dissertativo. Só dissertativo, gente. Ó, cuidado com os termos que aparecem, olha. Quando alguém vai fazer a prova do vestibular da UVA, lá vai dizer o seguinte: redige um texto em prosa, tá, gente? Aí muita gente se perde. Gente, um texto em prosa é um texto comum, é só não escrever uma poesia, tá? E o texto dissertativo,
acaba sendo mais fácil do que o argumentativo, só do que o argumentativo em si, porque você não precisa ter as opiniões. Se tiver, não é errado, obviamente, tá? Se tiver, não é errado, gente, também, tá? Então, a dissertação, somente dissertação, se quisermos discriminar, seria melhor chamar dissertação expositiva e a dissertação argumentativa, tá? Seria basicamente isso. Eu chamaria de argumentação e dissertação, ficaria mais fácil, ou seja, entenderia o quê? Porque toda argumentação é necessariamente uma dissertação, não tem como alguém argumentar sem dissertar, tá? Agora, nem toda dissertação é argumentação, porque é possível alguém dissertar e não argumentar, tá? Então, eu mudaria a nomenclatura aí para dissertação e argumentação, né? Ou seja, a argumentação tem que ter opinião e a dissertação, somente dissertação, não necessariamente teria de ter opinião, tá bom? Tirou a dúvida? Tirou, obrigada. Disponha. Aí é preciso, a questão de argumentação, tem que saber sobre... Aí eu recomendo que você veja a primeira aula, viu, Lara? Lá no comecinho. Eu falei sobre tese, sobre antítese, sobre antitese, sobre argumentos, sobre fatos, porque aí tudo isso envolve o conceito, né? Então, ou seja, o texto argumentativo precisa necessariamente ter uma tese. A tese no sentido de opinião acerca do tema, tá bom? É basicamente isso. Gente, a outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que, por exemplo, quando eu falo de projeto, veja, o projeto de texto, aquele que a gente fez de tópicos, né, de topicalizar o tema e saber, eu vou colocar esses 2 argumentos, vou colocar essa fala, vou colocar esse dado, vou colocar essa citação, né, desse autor, vou colocar esse livro, isso aqui é projeto, tá? Mas o esqueleto, gente, depende de vocês. Ou seja, eu coloquei aquele esqueleto lá para quem não tem. Mas se você já tem o seu esqueleto, cara, fique com o seu, não precisa... E você também pode pegar aquele que eu coloquei e você pode modificar, tá, gente? Não é... Aquele esqueleto não é uma coisa fixa, não, tá? Então, eu recomendo que vocês manipulem aquele esqueleto de redação que eu dei para vocês. Manipule mesmo, façam modificações e tal. Tá bom? Era basicamente essa questão de esqueleto que eu queria falar para vocês. Agora, só para mostrar uma coisa para vocês, como é que funcionam os esqueletos, gente, ó, né? Como é que se dá esse negócio de você, né, pensar assim no esqueleto, ó. Vamos pensar aqui em qualquer redação, ó. Vou pegar aqui uma que eu já analisei hoje. Vou pegar essa aqui do ano passado, que é para ficar mais básico. Ó. Vamos pegar essa redação aqui, gente, ó. Eu vou mostrar para vocês o que é de esqueleto e o que é de projeto, tá bom? Ó, no filme, na série, no livro, ó, esqueleto, né? Isso aqui não é do seu projeto. Agora, dizer qual é o filme, isso aqui é do projeto, ó. Tá, gente? Isso aqui é do projeto, tá bom? Então, ó, em consonância com a realidade tal e tal, ó, de fulano de tal, ó, esqueleto. Isso ocorre seja pela esqueleto. Qualquer tema você pode colocar aqui. Dessa forma é imperioso, tal e tal e tal, ó, gente, ó. Até isso aqui, olha. Até isso aqui. Ó. Ó. Então, na introdução, isso aqui dela é o esqueleto, tá, gente? Isso aqui dela, ela não planejou, ela já estava com isso em mente. Isso aqui, ela já vem fazendo isso há muitos anos, tá? Ela já chegou com isso em mente. Então, você percebe, isso aqui são as coisas que dão certo em qualquer tema, né? Agora, isso aqui é a escolha do tema. Isso aqui é a escolha do tema. Isso aqui é a escolha do tema dela, ó. Ó, escolha do tema. Isso aqui é consequência da escolha do tema, ó. Se bem que isso aqui até pode ser esqueleto também, gente, ó. Ó. Então, olha o tanto de coisa que você tiver um projeto e já chega lá pronto, ó. Que é do tema, que é do projeto. Ó. Aqui também.
Então vejam o que que você pode ficar em mente, que tem que saber, ou no filme, na série, tal e tal e tal, e essa forma de manipular aqui, gente, tá? Então, eu estou tentando mudar isso aqui, essa mesma forma aqui, para colocar uma outra escrita. Eu poderia colocar a seguinte, olha. Dentre as causas que contribuem para esse problema, pode-se citar, ou podem se citar, você coloca as duas, tá, gente? Outra forma também, tá? Outra forma. Você sabe o que é causa, tá? Ó. Ó. Isso aqui do esqueleto. Ó. Ó, do esqueleto. Do esqueleto. Do esqueleto. Do esqueleto. Isso aqui pode ser do esqueleto também. Claro que aqui foi uma consequência que ela vai colocando, né, gente? Né? Isso aqui você pode ser do esqueleto. Isso se o seu projeto for sobre uma problemática, ó, gente, ó. Isso aqui é do esqueleto, do argumento 2 dela, ó. Do argumento 1. Tá, ó. 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 Do esqueleto. Esqueleto. Pode ser isso aqui, ó. Ó, gente. Consequência. Ó. Isso aqui caberia em qualquer tema. Qualquer tema. Isso aqui cabe em qualquer tema, até ministério. Ó. Isso aqui às vezes dá certo. Isso aqui é do projeto. Do projeto, do esqueleto. Do esqueleto. Ó, gente. Tá? Então, isso aqui encaixa. Isso aqui é o que chama de encaixe. A partir disso, você pode fazer o seu esqueleto? Pode, ó. Vamos pensar aqui, olha. No filme, aí você deixa o espaço aqui, ó. Se você quiser ser amarrado, né? Eu não recomendo, mas se você quiser ser aquelas pessoas que gostam de se amarrar, pior. Pior. Ó. Ah, eu quero já levar tudo prontinho. Não recomendo não, mas se você quiser, né? É uma opinião sua. Tá, gente? Agora eu acho que às vezes muda, gente. Né? O esqueleto pode mudar de acordo com o tema. Você pode fazer pequenas modificações. O bom escritor é aquele que consegue fazer essas modificações. Tá, gente? Ó. Aqui. Eu acho mais difícil encaixar desse jeito aqui, mas se você está preocupado somente com a notazinha do Enem ou do vestibular, o dia entrar na prova lá, fazer o quê? Tá, gente, ó. Pronto. Fiz um esqueleto para você, ó. Fiz um esqueleto.
Tá, gente, ó. Aqui.